Ok, vamos começar então aqui. Eu gosto de dizer que o nosso curso ele começa nesse momento. A partir de agora a gente vai realmente começar a trabalhar, a melhorar os nossos programas, a realmente fazer coisas mais pythonianas, vamos dizer assim. Esse box de ferramentas que a gente recebeu antes é um box introdutório, onde a gente viu variáveis, print, input, operações, e agora a gente realmente vai começar a mexer no negócio. Então vamos começar falando sobre a estrutura if. Então você deve lembrar que a gente já fez essa estrutura sem você perceber. Quem lembra que a gente fez esse programa na aula que a gente estava trabalhando com comparações, onde a gente tinha um programa, você inseria a sua idade e o programa checava se você poderia ou não ter uma CNH, né? Poderia ou não fazer o processo de habilitação para dirigir lá o seu carrinho. Essa aqui é disfarçadamente uma estrutura de decisão, porque o que é que a gente fez? Se isso aqui for verdade, aqui vai aparecer um verdade. Então, isso aqui só vai ser possível, ou seja, só vai ser possível pedir uma CNH se, olha aí, se a minha idade for maior ou igual a 18 anos. Então a gente vai usar aqui agora, para melhorar esse programa, uma estrutura if. E aí a gente vai trazer à tona o que está aqui meio que disfarçado. Então nós vamos começar pela estrutura que a gente chamou de estrutura if, né? Que seria basicamente um teste só, um se aqui. Se você olhar aqui, é aquela coisa, eu vou testar se a condição é verdadeira, se ela for verdadeira, eu executo um bloco de código. Se ela não for, eu não executo. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, o que que acontece? Eu recebo aqui na minha idade um valor inteiro, correspondente a quantos anos eu tenho, e aí eu vou transformar isso aqui num comentário, botando aqui um hashtag, então isso aqui não vai ser executado. E aí vou fazer aqui o que a gente deve fazer aqui utilizando a nossa estrutura de decisão. Então eu digito aqui if, você vai ver que ela vai ficar com a cor laranja, meio amarela. E aí eu dou um espaço, e aqui nesse espaço aqui eu tenho que digitar a minha condição que o meu if irá testar. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar o bloco de código que vai estar aqui dentro. Se não for, ele pula esse bloco de código. Então, que condição é? A minha condição é idade maior ou igual que 18. E aí, sempre no final, eu tenho que dar um dois pontos, que é basicamente bem parecido com o português, né? Se isso aqui for verdade, faça. Quando eu der Enter, o Python automaticamente vai colocar um parágrafozinho, né, aqui, uma indentação, vamos dizer assim, que é uma palavra meio do inglês para o português. Tudo que for executado nas próximas linhas que tiver esse parágrafo está dentro do meu if. É esse bloco de código aqui que vai ser executado só se for verdadeiro. Então, se a minha idade for maior ou igual que 18, eu quero que o meu programa ele printa você pode. Beleza, eu vou pular uma linha. E aí, se eu apertar no backspace para ele voltar, eu voltei aqui para essa mesma linha aqui, retirei o recuo, tudo que foi executado aqui está fora desse meu bloco de código. Então, se eu mantesse esse print pod aqui, ele ia fazer isso independente do meu if ser verdadeiro ou não. Esse bloco de código aqui, que é o bloco que só vai acontecer se a condição for verdadeira, são todas as linhas que forem escritas com esse recuo, que é o que vai dar a ideia se isso aqui está dentro ou não do meu if. Então, se a minha idade for maior ou igual que 18, print você pode. Então, aí eu vou apagar isso aqui. E aí, se a minha idade for menor que 18, eu devo printar você não pode. Vou botar ter uma CNH, né? E vou botar aqui você pode ter uma CNH. Beleza, né? Então, ó, eu tenho aqui um se, que aí se isso aqui for verdade, vai executar isso. E aí eu fiz outro se para
para ele testar outra condição. Se for menor que 18, ele vai printar, você não pode ter um CNH. E aí no final a gente não tem, né, um outro bloco de código, nem tem o output. O output já está dentro dos ifs, isso é possível. Então estou dando decisões para o meu programa. Vamos lá, então eu vou rodar aqui. Ele vai pedir para salvar. Como esse programa já estava salvo, ele substitui no que estava lá. Então vamos lá, vou digitar minha idade é 23 anos. E aí ele vai printar, você pode ter uma CNH. Por quê? Ele testou esse if aqui, eu satisfiz essa condição deu true, então ele executa. O que é que o meu programa faz? É justamente isso. Computacionalmente ele está resolvendo essa operação, que é uma comparação. Essa operação retorna para o Python um true. E aí o if casa com true, então o meu if é verdadeiro, true, então executa. Quando ele chegar aqui ele vai testar essa operação vai dar falso. Então se a minha operação está retornando um falso, eu não executo, ele pula. Ele não executou isso aqui, ele pode ver que ele não printou essa frase. Se eu executar de novo esse programa e digitar 16 anos, ele deve printar, você não pode ter uma CNH. Beleza, outra aplicação, vamos lá. Vou pegar aqui outra aplicação que a gente já fez também. Então, escreva um programa, calcule o zero de uma função do primeiro grau, vocês lembram desse programa. E aí a gente inseria os coeficientes e depois calculava. E aí eu mostrei lá um problema, que era para o caso da pessoa inserir o coeficiente A como sendo igual a zero. Se você rodar aqui o seu programa, se eu digitar zero aqui, qualquer valor no B, 156, ele vai executar, ele vai dar um erro. Ele vai quebrar o programa e vai dar um zero division erro, um erro de divisão por zero, porque quando eu vou executar essa operação aqui, eu estou dividindo por um zero, e isso não é possível matematicamente, todo mundo sabe. Então seria legal se o meu programa avisasse logo depois que eu inseri o A, que ó, você inseriu um zero, então isso aqui esse programa não vai funcionar, tente novamente. Né? Era bom que o meu programa executasse isso. Porque quem não lembra da matemática, a condição de existência de uma função do primeiro grau, a gente chama de condição de existência de uma função do primeiro grau, é que o A tem que ser diferente de zero, né? Então vou usar aqui o símbolo do Python, que é a exclamação e o igual, quem lembra aí, né? O A não pode ser zero. Então beleza, então o que é que eu vou fazer? Logo depois desse A aqui, eu vou colocar um if, se o meu A for igual, aí lembra que o igual aqui, o igual de comparação é duas vezes esse símbolo, né? Porque o igual simples é sinal de atribuição. Então se o meu A for igual a zero, eu vou printar na tela do usuário, você inseriu o coeficiente, melhor, né? Coeficiente inválido. Tente novamente. Ou execute novamente. Então, o meu if aqui está servindo como um teste para eu saber se o meu usuário executou, inseriu inputs válidos, né? Porque esse input aqui é um input inválido para o funcionamento do meu programa. É claro que isso aqui eu estou fazendo didaticamente, porque existem outras estruturas quando você for caminhando com Python. A gente não vai ver, inclusive, nesse curso, que é o estudo das exceções, onde você pode impedir essa quebra do programa de uma forma mais devida, mais correta, mais elegante, vamos dizer assim. O if não vai ser usado para isso, mas vamos usar aqui por questões didáticas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui um input, e aí eu testo aqui uma condição. Se ela for verdadeira, ele executa esse bloco de código. A partir daqui, todo mundo, você vai ver, não está recuado, não está com o meu parágrafo. Então, isso aqui já está fora do meu if. Isso aqui vai ser executado, quer essa condição de verdadeira ou não, porque está fora do if, papai. Não tem nada a ver com o que está sendo executado aqui. Se eu quisesse colocar outro comando aqui dentro, vamos supor, eu quero separar isso aqui em dois prints. Coeficiente inválido. E aí eu vou dar outro print, tente novamente, porque aí ele vai imprimir essa outra frase em outra linha, vamos dizer assim. Aí ó, você vê, eu tenho duas linhas recuadas. Essas duas linhas só vão ser executadas se essa condição for verdadeira, então elas estão dentro do meu if.
Então, vamos rodar. E aqui para salvar. Vamos inserir o coeficiente A, vou inserir 0. E aí você vê que ele executou aqui o coeficiente inválido, tente novamente. Só que aí ele não parou, né? Ele não parou a execução e ele está pedindo agora o coeficiente B. E aí, se eu digitar 156, o meu float deu, o meu programa deu um erro de divisão com zero. Então, ó, você deve estar se perguntando, ô Matheus, você está contando fake news para mim? Então, é aí que entra a nossa segunda estrutura. Então, a estrutura if-else. Aqui, eu tenho que ter uma decisão, dois caminhos, papai. Porque, ó, se isso aqui for verdade, ele vai printar isso aqui, eu quero que o meu programa finalize. Então, isso aqui que vem depois não pode ser executado. Só vai ser executado se isso aqui não for verdadeiro, que é o resto das opções, né? Então, eu tenho uma opção, é o A ser igual a zero. Se isso aqui for verdadeiro, beleza, eu quebro o meu programa e aviso que deu inválido. O resto das opções, que é o A ser qualquer valor da face da Terra, que é o AC1, 2, 3, que é igual a esse aqui ser falso, é a opção que deve continuar o meu programa. É aí que entra o else. Então, eu já botei aqui o meu if a igual a zero, e aí eu vou colocar isso aqui tudo dentro de uma segunda estrutura, que é o else. Eu digito else, dois pontos, e aí só de eu fazer isso aqui vai dar errado, né? Porque esse aqui não está com o meu recuo para dizer que está dentro. Então eu aperto Tab, como se eu estivesse no Word, e aí ele vai colocar isso aqui para dentro, né? Beleza, então vamos entender agora o que está acontecendo. Ele vai testar. Se o A for igual a zero, ele vai só printar isso aqui. E aí ele não vai executar isso aqui. Porque isso aqui só vai ser executado quando as outras condições acontecerem, quando outros casos acontecerem que não seja o A ser igual a zero. Por isso que a palavra else, se for procurar no inglês, else significa o resto, né? Não tem uma tradução literal, né? Mas significa o resto das opções, que é o que a gente viu aqui, né? Se a condição for falsa, o resto das opções, ele toma outro caminho de fluxo. Beleza. E aí eu não tenho nada fora dessa estrutura, então o meu programa vai morrer aqui. Então vamos executar, salvar, né? E aí eu vou inserir o coeficiente 0, coeficiente inválido, tento novamente, ele acabou. Ele não pediu B. E aí eu tenho que executar novamente o meu programa e agora executar certo. Se eu continuar inserindo 0, papai, ele vai continuar dizendo, olha, inválido, tente novamente, inválido, tente novamente. Ele só vai executar se eu colocar, por exemplo, um 2 e no B6, e aí ele retorna para mim o 0. Então essa é a estrutura if-else. Aqui eu dou dois caminhos para o meu programa. O if é um teste único. Eu falei que o if sozinho ele pode funcionar como um teste disso aqui, fazer com que a pessoa insira um valor válido, mas para isso a gente precisa ter estruturas de repetição aqui envolvidas, que a gente vai ver mais para frente. Então, beleza. Vamos agora fazer uma outra aplicação nova, para aplicar esse conceito de if-else. Então, você foi contratado por uma escola para fazer um programa que calcula a média dos alunos e informa se esse aluno foi aprovado ou não. A média do colégio, da escola, a média da escola é 7. Então, o aluno é aprovado com a média 7. E são realizadas 4 provas. Beleza, né? Então, eu tenho que fazer um programa que vai receber as notas das 4 provas desse aluno, vai calcular a média dele no ano, e aí esse programa vai testar. Se a média for maior que 7, ele vai me informar que esse aluno foi aprovado. Se não for, ele vai me informar que deu ruim, né? A casa caiu para ele. Então vamos lá. Então, vou dizer aqui nota 1. Primeiro eu vou printar. Bem-vindo
ou bem-vinda ao sistema de notas. Aí, vamos lá, vou pedir a nota 1, e aí eu vou pedir um float, porque essa nota pode ser um decimal, input, insira a primeira nota, ou a nota da primeira prova. Faltou fechar aqui. Nota 2, float, input, insira a segunda nota, nota 3, float, input, aí eu vou começar a copiar, né? Senão o negócio vai ficar chatinho. E aqui eu só mudo terceira, né? E aí aqui vamos pedir de novo nota 4, insira a quarta nota. Beleza. Então eu pedi aqui 4 notas para o meu usuário, ele vai inserir essas 4 notas. Eu poderia colocar aqui um teste depois de cada uma dessa nota para testar que essa nota não foi negativa, né? Ou não foi maior que 10, porque, claro, isso não é possível. Então quem quiser fazer isso depois pode fazer também, não tem problema. Então vamos aqui. Então eu vou calcular a média desse aluno, que é, simplesmente vou abrir um parênteses, fazer nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Isso tudo dividido por 4. E aí eu calculei a média. Beleza, depois de calculada essa média, aí eu entro na minha estrutura condicional. Se essa média for maior ou igual que 7, eu vou printar parabéns. Passou miserável. Beleza. E aí eu vou sair desse if. E aí, no resto dos casos, qual é o resto dos casos? Essa média não ser maior ou igual que 7. Então, else, que é o resto dos casos, eu vou printar deu ruim, papai. Beleza. E aí o meu programa está feito, né? Ele vai pedir as 4 notas, vai calcular a média. Se a média for maior ou igual que 7, ele printa que passou. Se não for, se der qualquer coisa diferente disso aqui, ele printa deu ruim. Beleza, vamos rodar. Ele vai pedir para salvar. Essa é a nossa aplicação 6, média. Aí ele já rodou aqui, ó. Bem-vindo ao sistema de notas, insira a primeira nota. Então, o cara foi bem, tirou 8. Depois ele se emocionou um pouquinho, tirou 4. Ele foi bem, tirou 9. E depois fechou, tirou 10. Então, passou, né? Parabéns, passou. Top de linha. Se eu executar de novo, agora vamos um cara que foi bem mal. 2, 3, depois tirou 0, depois zerou de novo. Deu ruim, não passou. Seria bom que ele também printasse para mim a média, né? Então, eu não vou colocar aqui dentro do meu if 2 vezes print média. E aqui também print média. Não, né? O que a gente vai fazer? A gente coloca já aqui. Como eu sei que esse comando vai ser realizado tanto se esse if for satisfeito ou se entrar no else, então eu coloco fora, né? Para ele não ter essas 2 linhas de código desnecessárias. Então eu vou printar a média do aluno foi, e aí vírgula, e o valor de média. Beleza. Eu vou rodar, vai pedir para salvar, e aí vamos botar de novo. 8, 4, 9, 10. A média do aluno foi 7,75, parabéns, passou miserável. Beleza. Então vamos fazer a nossa última aplicação, nosso último exemplo. O exemplo é o seguinte. Então vou abrir aqui um novo. E esse aqui eu já vou copiar aqui direto. Beleza, tá aqui a aplicação que a gente vai fazer. Eu também fechei e abri o shell de novo, tá? Para apagar tudo. E aí a gente vai fazer agora um programa para uma loja de tintas. Então o que é que a gente vai fazer? O programa deverá pedir o tamanho em metros quadrados de uma área a ser pintada. Eu vou considerar que a minha tinta, 1 litro dela, cobre 3 metros quadrados. E que a tinta é vendida em latas de 18 litros que custam R$80. Então, eu vou receber essa área e com essas condições que eu falei aqui, eu devo informar depois ao meu usuário a quantidade de latas de tinta que ele deve comprar para preencher essa área toda e o preço total que isso vai custar, beleza? Então vamos lá.
Primeira coisa é o input, que é receber a área do meu cômodo, da minha sala que eu vou pintar. Essa área pode ser um decimal, então float, input, área do cômodo. Vamos botar assim. Vamos contar que seja um cômodo. Beleza, fechei dois parênteses, então pedi a área do meu cômodo. Beleza, próximo passo, a gente calcular quantos litros de tinta eu vou gastar para calcular, para pintar esse cômodo, né? O que é que eu vou fazer? Criar uma variável chamada litros, e aí eu vou pegar essa área e vou dividir por 3, né? Divido a área por 3, já que 1 litro cobre 3 metros quadrados, e aí eu tenho a quantidade de litros que eu vou gastar. Esse litros também pode ser um valor decimal, né? Eu posso gastar 3,85 litros, vamos dizer assim. Estamos fazendo a conta bem precisa, né? Beleza, agora que o negócio vai ficar engraçado, né? Eu vou ter a minha quantidade de litros que eu vou gastar, e agora eu preciso calcular a quantidade de latas. Então, minha quantidade de latas, cada lata tem 18 litros, então minha quantidade de latas vai ser meu litros, minha quantidade de litros que eu vou gastar, dividido por 18, né? Só que tem um porém, né? Vamos supor que essa quantidade de litros dê, sei lá, 30. Provavelmente não vai, né? 30. E aí eu divido 30 por 18. Isso aqui vai dar 1,66. Eu não tenho 1,66 latas disponível. Eu tenho que pedir 2 latas, né? Então eu tenho que arredondar esse valor para cima. E como é que a gente vai fazer isso? Então aqui a gente vai usar as operações resto da divisão e divisão inteiro para a gente pensar nisso aqui. Como é que eu faço? Eu quero que isso aqui dê o próximo inteiro depois desse valor, não é? Eu quero arredondar para o próximo inteiro. Então o que é que eu faço? Se eu pedir a divisão inteira de 30 por 18, o Python vai me dar só essa parte aqui que é 1. E se eu somar o resultado dessa operação mais 1, né? Fazer 1 mais 1, eu tenho 2. Então é isso que a gente precisa fazer para arredondar esse valor de latas. Eu faço a divisão inteira da minha quantidade de litros por 18, e então somo mais 1 a esse número e tenho a minha quantidade de latas. Então eu vou fazer isso aqui. Litros, divisão inteira por 18, e aí o resultado eu somo mais 1. Só que aí tem um porém. Aí é aqui que vai entrar a nossa estrutura de decisão, nossa estrutura condicional. Essa operação aqui não me garante que esse litros não seja um múltiplo de 18. Então vamos supor que o meu litro seja 36. Se eu fizer 36 divisão inteira 18, dá 2. E aí se eu colocar aqui no meu código, agora eu vou somar mais 1 a latas. Aí isso aqui vai virar 3, desnecessariamente, né? Eu vou somar 2 mais 1, vai dar 3. Então eu preciso colocar aqui uma condição. Isso aqui só vai acontecer se o meu número de latas for um número decimal. E qual é a característica de um número decimal resultado de uma divisão? Qual é a característica dessa divisão 30 por 18, para ela dar justamente o número decimal? Se você lembrar lá da matemática, quando a gente fazia aquela divisão na mãozinha, na munheca, na raiz mesmo, quando isso aqui dava decimal, era porque, quando eu ia dividindo lá, isso aqui tinha um resto. Se eu pedir o resto da divisão de 30 por 18, esse resto existe, é 12. Se eu pedir o resto da divisão de 36 por 18, isso aqui é zero. Então eu vou testar aqui no meu if a seguinte condição. Se a minha divisão de litros por 18, esse resultado aqui tiver um resto diferente de zero, então, se o resto dessa divisão aqui, posso eliminar até aqui esses parênteses, for diferente de zero, cortar os espaços aqui, fica bonitinho. Se isso aqui for diferente de zero, eu vou pegar ao meu latas e vou acrescentar mais um, mas isso aqui eu não faço isso aqui, tá? Se eu fizer isso aqui, o Python vai dar erro, ele não sabe o que é isso. O que é que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer para o Python que a variável latas vai receber o próprio latas mais um. Pare e reflita comigo sobre essa linha aqui de código. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a própria variável latas receber ela mesma mais um.
Isso aqui é meio como se fosse uma recursividade. Eu estou fazendo a minha variável chamar ela mesma. Mas todo mundo está entendendo o que está acontecendo, né? Se a minha latas for 2 inicialmente, ela vai agora receber o 2 mais 1. Beleza, né? Então, tranquilo. E aí, isso aqui é um teste bem claro, né? Porque se isso aqui acontecer, isso aqui deve somar mais 1. Mas se isso aqui não for verdade, eu não preciso fazer mais nada. O latas vai ser esse valor mesmo. Então não tem aqui um caso de eu fazer um else. Aqui é uma estrutura if, simples. Beleza, agora que eu tenho o meu número de latas, o custo vai ser, se eu sei que cada lata custa R$80, vai ser 80 vezes o meu número de latas. E aí eu printo no final, precisará de aí, latas, não confunda, né? Porque aqui é a variável latas, o valor da variável latas entra aqui, com latas, né? E print custará R cifrão e aqui o custo. Beleza, então vamos rodar para ver se dá certo. Eu tenho que salvar, né? Essa é a aplicação 7, fábrica de tintas. E aí, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Ele abriu outro shell aqui de enxerido, mas beleza. Vamos botar a área como sendo 6, que eu vou gastar 2 litros. E aí, ó, 2 litros, eu vou fazer 2, resta a divisão 18, que vai dar um número, se eu fizer aqui, ó, 2 dividido por 18, raiz, vamos supor. Ia dar 0,11 latas. E aí, por isso, ele fez o resto da divisão de 2 por 18, que é 0. O resto não, a divisão inteira de 2 por 18, que é 0. E aí, por isso, ele entrou nessa condição. Porque quando ele fez o resto da divisão disso aqui, deu 2, que é diferente de 0. E aí ele executou somar mais 1 a essa divisão inteira. Então ele fez 0 mais 1, depois multiplicou aqui e deu tudo certo. Vamos executar de novo agora, eu vou botar um valor bem alto, 158. E aí, ó, o que é que ele fez? 158 dividido por 3 dá 52. Aí ele fez essa divisão inteira desse valor aí, 52,6666666, divisão inteira por 18, que deu 2. Aí, esse 2 ele soma mais 1, né? Porque, obviamente, quando você faz essa divisão sem ser inteira, ela vai dar um número quebrado. E aí, ficou 3 latas, 3 vezes 80, 240. Beleza? E aí, na próxima aula, nós vamos entrar nas estruturas if, elif e else. E aí o negócio vai ficar um pouco mais bagunçado, vamos dizer assim. Beleza? Então, até lá.